Olá, meu irmão, minha irmã. Graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de setembro de 2025, novamente estamos aqui caminhando pelas Escrituras. É um prazer enorme poder estar meditando na palavra do Senhor com os irmãos, podendo buscar na palavra do Senhor a orientação para a nossa vida. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo ao Senhor a sua condução. Oremos. Bendito Deus e Pai, Senhor Deus eterno e poderoso, Deus criador de todas as coisas, Senhor que sustenta o universo, Deus amoroso e bondoso, piedoso, Senhor que tem misericórdia de nós, gracioso, nós queremos ao Senhor te render graças justamente porque sabemos quem o Senhor é e em conhecermos o Senhor nós muito nos alegramos por sermos alvos da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá, que é um desses momentos graciosos, onde podemos, meu Pai, abrir a Tua palavra e meditar nela. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria nesse instante, para que, no abrir da Tua palavra, possamos ouvir a Sua voz e possamos, meu Deus, ser edificados por Ti. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no livro no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo número 29 ao versículo de número 34. João, capítulo 1, versículo de número 29 ao versículo de número 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Queridos, quantas bênçãos nós temos recebido da parte do Senhor e como nós podemos, meus queridos, nos alegrar com a salvação que Cristo adquiriu para nós. Vivemos por fé justamente porque não existem em nós atos e obras que possam nos colocar na mesma posição que o Senhor Jesus Cristo já nos colocou. Pela sua obra, Ele nos produziu salvação e nos garantiu a possibilidade de sermos integrados agora também na sua família, como filhos dele. Que bênçãos, meus irmãos, nós temos. E tudo isso oriundo do seu sacrifício. Tudo isso possibilitado justamente porque ele é sacrificado na cruz do Calvário e como um cordeiro de sacrifício nos garantiu todas essas bênçãos. Temos uma fé, então, no Cordeiro de Deus. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, sobre essa nossa fé no Cordeiro de Deus. João escreve esse evangelho já no finalzinho do primeiro século, com a intenção, primeiramente, de expandir a mensagem do Senhor, de falar da mensagem do Senhor, mostrando Jesus Cristo como Deus, mas também para refutar uma heresia que estava crescendo dentro da igreja, chamada gnosticismo. Para isso, João faz uma abordagem bem diferente. João já inicia o seu evangelho expondo a sua doutrina e a partir disso ele vai desenvolver essa doutrina à medida que for argumentando. Essa doutrina já está exposta nos capítulos primeiros que nós chamamos de prólogo, nos versículos primeiros que nós já chamamos de prólogo. Ele já começa falando sobre a divindade de Cristo, versículo número 1, mas também ele nos fala sobre a forma como o mundo recebeu a esse Cristo com rejeição, mas também fala daqueles que receberam a Cristo de forma adequada, fala sobre a pessoa de Jesus Cristo como divino, como criador, mas também como encarnado, versículo de número 14. Trouxe-no João como testemunha, no versículo número 15. João Batista é apresentado então como aquele que testificou a respeito de Cristo. E a partir daí então, João toma essa dianteira na apresentação de Cristo. Nós vemos isso nos versículos de 15
a 18, quando ele apresenta Jesus Cristo como sendo superior, inclusive superior a Moisés. A partir do versículo 19, nós continuamos com o testemunho de João. O versículo 19 fala de novo da palavra o testemunho de João, dessa feita diante de uma comissão que vem interrogar para saber se ele era o Cristo, e ele diz: eu não sou o Cristo, e de novo ele aponta para Jesus como sendo aquele que é o cumprimento da profecia, como aquele que é o Cristo que eles estavam tanto esperando. E aí no versículo 29 vem a continuação do dia seguinte àquela entrevista que ele teve com os fariseus que vieram lá da região de Jerusalém para investigá-lo. E é nesse momento que João continua o seu testemunho. Afinal de contas, se você olhar o versículo 32, de novo aparece a palavra testemunho. De novo ele está apresentando o seu testemunho, o que ele viu, o que ele ouviu sobre essa pessoa de Jesus Cristo, sobre o Cordeiro de Deus. E nesse momento, então, ele expõe a pessoa de Jesus Cristo, chamando de Cordeiro de Deus, e a partir desse conceito, ele vai nos mostrar como a nossa fé no Senhor nos garante uma série de benefícios, e como crer no Senhor Jesus Cristo nos conduz a sabermos, sabendo quem Ele é, sermos beneficiados com aquelas graças que Ele nos deu. O texto vai nos falar então sobre essa nossa fé nesse Cordeiro de Deus, mas ao fazer isso, ele nos mostra três verdades fundamentais sobre esse Cordeiro de Deus. A primeira verdade está logo aí nos versículos 29 e 30. Ele diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Nós não sabemos ao certo de onde Jesus estava vindo. Alguns comentaristas acham que Jesus já estava vindo lá do deserto, que Jesus já tinha sido batizado por ele, tinha ido para o deserto passar lá aqueles dias em sendo tentado e resistindo à tentação, e nesse retorno é que isso aqui está acontecendo. Seja como for, Jesus está se aproximando de João, mas já não era para ser batizado, porque nós vamos descobrir no versículo 32 em diante que João já tinha batizado a Jesus, e por isso vai dizer o que tinha acontecido durante o batismo. Mas é interessante ver a forma como João vai apresentar a Jesus. O texto diz, versículo 29, que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele inicia já chamando Jesus de o Cordeiro de Deus. Nos fica então algumas dúvidas de que cordeiro ele está necessariamente se referindo aqui. Primeiro, ele estaria falando de Êxodo capítulo 12, do Cordeiro Pascual. Lá o cordeiro deveria ser imolado na noite da 10ª praga. Ao contrário do que iria acontecer com todo o restante do povo egípcio, cada pessoa que em sua casa tivesse o sangue de um cordeiro no umbral da sua porta e dentro dessa casa estivesse comendo um cordeiro, essa pessoa seria poupada da ação do anjo da morte que passaria sobre eles e não os alcançaria. De alguma maneira, aquele cordeiro estava garantindo a vida em meio ao ataque da morte. Seria essa a ideia que ele estaria trabalhando aqui, a ideia de Êxodo 12? Ou estaria ele pensando no texto posterior, em Êxodo capítulo 29, quando nós fomos apresentados ao cordeiro imolado, sacrifício pelo pecado? Quando o cordeiro era apresentado ao Senhor e era morto como substituto daquele que pecou, cujo sangue então era aspergido sobre o propiciatório, garantindo assim o perdão. Estaria então ele pensando nesse segundo cordeiro, não no cordeiro pascual, mas no cordeiro do sacrifício? E ainda tem outra coisa que a gente pode pensar também. Não estaria ele pensando em Isaías 53? Afinal de contas, ele já citou lá no versículo de número 23, o texto de Isaías. Estaria ele pensando também no mesmo profeta de Isaías, e agora falando desse cordeiro que seria na verdade o servo sofredor entregue para ser morto pelo pecado dos homens? Na verdade, nós não precisamos optar por uma dessas posições. Todas elas estão apontando para a mesma figura. Tanto no aspecto do cordeiro pascual, como no cordeiro do sacrifício, o próprio cordeiro, que é o servo sofredor de Isaías 53, são a mesma figura. Nesse sentido, então, ele é aquele que morre para pagar pelos pecados dos homens. Por isso que a expressão que ele usa é que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que saca o pecado do mundo justamente porque carrega sobre si esse pecado e recebe a punição desse pecado sobre si. Quando ele diz que ele tira o pecado do mundo, ele não está dizendo que ele tira o pecado de todas as pessoas do mundo. Às vezes as pessoas confundem isso,
achando que toda vez que ele fala de mundo, ele está falando de todas as pessoas. Se ele for o cordeiro que tira o pecado do mundo todo, de todas as pessoas do mundo, consequentemente, todas as pessoas do mundo estariam salvas. Essa é uma linha teológica chamada universalismo e a Bíblia não tem nenhuma base para isso, porque a Bíblia mantém a informação de que pessoas irão para o inferno. E pessoas que são lavadas no sangue do Cordeiro não podem ir para o inferno. Pelo contrário, quando nós chegamos em Apocalipse, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro são exatamente aqueles que não experimentam do inferno. Então, nesse sentido, ele não está falando de todas as pessoas, mas ele está falando de todos os lugares, em todos os cantos, em cada lugar do mundo, existem pessoas que serão alvo desse amor, desse cuidado, e justamente serão alvo do sacrifício de Cristo, e o seu sangue será o purificador a eles. A ideia é clara, meus irmãos, Cristo como um substituto que morre em lugar do pecador. Calvino nos diz que João fala de Cristo como cordeiro, para mostrar que a reconciliação com Deus só pode ser obtida pelo sacrifício dele. E esse aqui é o grande ponto aqui. Quando João apresenta Cristo como cordeiro, ele nos lembra, meus irmãos, que Jesus como cordeiro de Deus é a única saída para o mundo. De que não existe como as pessoas descobrirem uma saída para os seus pecados que não seja pela morte substitutiva de Jesus Cristo. Cristo seria aquele que iria morrer no lugar das pessoas para que elas pudessem, tendo os seus pecados perdoados, serem reconciliadas com Deus. Não tem como se salvar que não seja dessa maneira. Nesse sentido, meus queridos, nós temos confiança na nossa salvação e essa é a nossa grande bênção. A nossa segurança de salvação não está no nosso grau de santificação, não está na nossa qualidade moral, não está na forma como nós lidamos com o próximo. A nossa segurança de salvação está justamente no fato de que quem fez essa salvação foi Deus na pessoa de Jesus Cristo. E que nós já fomos substituídos em nossa punição. E que Deus não nos punirá novamente porque Cristo já recebeu sobre si a punição que seria nossa. Essa primeira verdade, então, sobre o Cordeiro de Deus, de que ele é o substituto perfeito pelos nossos pecados, nos garante, então, tranquilidade de que nós sabemos que estamos perdoados, porque Cristo já operou essa obra pela sua morte na cruz do Calvário. Por isso, o versículo de número 30, ele diz assim: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. João agora diz, esse cordeiro que seria morto e queria substituir os homens, ele é antigo, daí o conceito lá de trás, de que ele estava no princípio com Deus, mas não só que estava no princípio com Deus. No versículo de número 15, quando João falou sobre João Batista dando testemunho de Jesus, ele diz que João falou a respeito dele, dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Note que é a mesma expressão, ele repete. E João vai fazer isso o tempo inteiro nesse primeiro capítulo aqui, repetindo expressões para reafirmar. Ele está dizendo que esse cordeiro tem a primazia justamente pela sua pré-existência. O apóstolo Paulo vai falar no cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cristo, meus irmãos, é o cordeiro eterno de Deus, de forma que ele estava preparado e tinha então essa primazia justamente porque ele se sacrifica por cada um de nós na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Nesse sentido, meus irmãos, nós somos felizes, porque nós temos um plano eterno, um plano muito antigo, sendo executado na pessoa de Jesus Cristo, para a nossa substituição diante da punição de Deus, e eu e você somos alvos dessa graça de sermos substituídos por Cristo nessa punição. Cristo então morre em nosso lugar, substituindo a nós, meus irmãos, ele nos garante salvação, de tal maneira que nós podemos nos alegrar na certeza de que o Senhor, pelo seu sacrifício, nos produziu relacionamento de novo com o Pai, relacionamento que estava quebrado por causa dos nossos pecados. A primeira verdade, então, fundamental sobre esse Cordeiro em que nós cremos, é que ele é o substituto de Deus para com os nossos pecados. A segunda verdade fundamental sobre esse Cordeiro de Deus é que o Cordeiro de Deus é aquele que traz o Espírito Santo. A partir do versículo número 31, João vai iniciar uma nova discussão. Ele vai começar a fazer um contraste entre batismo com água e batismo com o Espírito Santo.
Ele faz isso mostrando como Jesus, então, tem também esse aspecto da primazia, onde Jesus tem produz uma transformação real na vida das pessoas. Veja o versículo 31. Eu mesmo não o conhecia. Essa expressão de que eu mesmo não o conhecia, ele repete no versículo 33, está vendo? Eu não o conhecia. Há uma discussão aqui de o que ele quer dizer que eu não o conhecia. Primeiro, ele não sabia quem era Jesus? É possível, era. Mesmo que Jesus e João fossem parentes, eles foram criados afastados. Enquanto João fica aqui na região de Jerusalém, próximo à região de Jerusalém, Jesus vai ser afastado para a região da Galileia. Então, eles já nascem e já vivem sempre afastados. Então, é possível que eles nunca tenham se encontrado. Então, estaria João falando que não conhecia Jesus pessoalmente? Seria isso que ele está dizendo? Ou que Jesus era de uma qualidade tão maior que ele não tinha esse conhecimento profundo sobre Jesus, de forma que sabia todas essas informações diretas sobre Jesus? Talvez seja isso. Por isso ele diz, eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Agora ele fala um pouco dessa missão que ele possuía, missão que já veio lá no versículo de número 6 e 7, nos falando sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse homem veio para batizar. O texto já iniciou lá atrás dizendo que João foi enviado, e João aqui vai dizer que foi enviado. Por duas vezes ele vai dizer que foi enviado. No versículo 31 ele diz que foi enviado, e no versículo 33 ele diz, aquele porém quem me enviou a batizar. João diz, eu tinha um alvo em específico. Eu fui enviado para batizar. Ele diz isso duas vezes, no 31 e no 33. Eu fui enviado a batizar. Ele está dizendo então qual era a finalidade dele, porque afinal de contas já perguntaram aqui, lá naquela conversa que os fariseus tiveram com ele, porque ele batizava, versículo de número 25 e 26, e perguntando então, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? E a resposta dele foi, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele diz, está alguém aí que é diferente, que é especial. Eu batizo com água. João, quando batizava com água, era justamente símbolo do arrependimento e da confissão de pecados. Essas pessoas, elas eram batizadas numa demonstração pública de que estavam arrependidas do que vinham fazendo. Nesse sentido, João diz, era essa a minha função. Eu vim abrindo o caminho. Ele é, inclusive, diz o texto, a voz do que clama no deserto, versículo 23. É assim que ele se descreve. Ele vinha preparar o caminho do Senhor justamente por meio desse batismo. E Deus o enviou para batizar. Deus o enviou para, versículo número 7, ser testemunha. Deus o enviou para batizar. Em meio a esse testemunho e batismo, que é descrito aqui nos versículos 31 em diante. Ele diz, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Note o aspecto da testemunha. Ele diz, eu vim fazer com que ele fosse conhecido a Israel. Como é que ele faz isso? Por isso eu vim batizando com água. Ele diz, eu vim então fazendo esse batismo de arrependimento, preparando o ambiente para aquele que realmente era importante, para aquele que realmente viria de forma especial. E o que é que Jesus tem de especial que João coloca numa posição tão destacada em relação ao próprio batismo dele? Está aí nos versículos 32 e 33. Primeiro ele diz, e João testemunhou. De novo, a mesma expressão lá de trás, que João vem testemunhando. Por pelo menos 4 vezes está aparecendo aqui o texto. João é testemunha, versículo 7, versículo 15, versículo 19, e agora de novo o versículo de número 32. O que é que João está testemunhando? Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. É interessante isso aqui, porque durante o batismo de Jesus, João viu algo diferente, porque tanto o Pai como o Espírito Santo, eles não são figuras corpóreas, eles não são pessoas corpóreas, então eles não têm corpo. Mas aqui no caso, o Espírito Santo, ele decidiu se apresentar fisicamente para João, porque João precisava ser testemunha de uma coisa muito importante, que era o fato de que Jesus estava recebendo toda a autoridade do Espírito Santo naquele instante, que ele tinha sobre si toda a autoridade do Espírito Santo sobre ele. Nesse momento, nós sabemos que existem as 3 pessoas da Trindade apresentadas nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui, em especial, João vai dizer, eu vi o Espírito Santo descendo sobre Jesus,
como forma de pomba. Ele desceu do céu, como que o Pai enviando para Jesus, sobre Jesus, e por isso ele precisava ser visto. A implicação de João ter visto a descida do Espírito Santo está no versículo 33. Por que era importante João ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus? Versículo de número 33. Ele repete, eu não o conhecia, ou seja, não foi uma coisa combinada, foi uma coisa que na verdade aconteceu aqui, mas que eu não tinha o conhecimento dele. E ele diz assim, porém o que me enviou a batizar, o próprio Deus que enviou João a batizar, versículo de número 6, esse mesmo Deus tinha dito a João que haveria algo especial naquele para quem ele deveria apontar. Eu acho fantástico isso, porque o próprio Deus ia dar uma marca para que João reconhecesse o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, que é apontado por João no versículo 29, foi reconhecido por João por um fato. O texto diz assim, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Olha só, ele diz, a marca que Deus disse que o Messias teria, que o Cordeiro de Deus teria, é justamente a descida do Espírito Santo sobre ele, e eu veria esse descida, não só a descida, mas o versículo número 33 fala de descer e pousar, é a presença do Espírito Santo sobre Jesus. Nesse sentido, William Hendricks, que é um comentarista, ele diz o seguinte, enquanto o batismo de João era apenas simbólico, o batismo de Jesus com o Espírito Santo agora é transformador e eficaz. E esse é o ponto final do versículo número 33. Ele diz, esse sobre quem o Espírito Santo descer e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em Lucas, vai nos usar a expressão batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós não vamos entrar nessa polêmica do que é com fogo ali, mas o ponto aqui é que Jesus teria o poder de conceder o Espírito Santo às pessoas. Da mesma forma como ele recebeu o Espírito Santo, ele tem agora todo o poder do Espírito Santo para conceder às pessoas para que pudessem receber também o Espírito Santo. E nesse sentido, meus irmãos, ele está dizendo que o Espírito, o batismo de Jesus é infinitamente superior ao batismo dele. Enquanto o batismo de João é um batismo que proclama arrependimento e conversão, o batismo de Jesus é o que produz realmente transformação. O que produz realmente mudança. A vivência cristã verdadeira se dá justamente pela presença do Espírito Santo. E essa é a grande lição que nós tiramos aqui no texto, meus irmãos, porque por causa de Cristo nós temos a bênção de, pela fé no Cordeiro, experimentarmos uma vida completamente diferente. Não só uma nova vida por causa da morte de Cristo, mas uma nova vida porque somos agora templo do Espírito Santo. Nossa confissão de fé vai dizer que o Espírito Santo ele é eternamente procedente do Pai e do Filho justamente por causa disso. Porque não só vem do Pai, ele desce do céu como formato de pombo, mas ao chegar em Cristo, Cristo é aquele que distribui o Espírito Santo. Então é ele quem dá. Ele mesmo disse que os discípulos em Atos capítulo 2 seriam revestidos do alto do poder. Do alto eles seriam revestidos. Então viria dos céus. Mas foi ele que enviou. Ele mesmo disse, eu enviarei outro Consolador. O Espírito Santo então nos é dado, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo. E por causa disso nós podemos viver uma vida onde nós podemos abandonar o pecado e viver em santidade. E nós só temos essa bênção por causa da nossa fé no Cordeiro de Deus. Nossa fé no Cordeiro de Deus nos traz também uma última verdade fundamental. A verdade do versículo número 34, de que Cordeiro de Deus é o Filho de Deus revelado. No versículo 34, João então vai trazer uma conclusão. João diz, ele recebeu o Espírito e ele é o único doador do Espírito. Ele é quem doa, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Nesse sentido, versículo 34, pois eu, de fato, vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. Agora João diz, eu quero dar para vocês de novo o meu testemunho. Mas agora é interessante. Ele diz duas expressões, que vi e tenho testificado. Tenho testificado traz a ideia de continuidade. Não é uma coisa que ele deu um testemunho lá atrás e parou. Ele diz, eu tenho falado constantemente, eu tenho insistido nesse assunto. Em algo que ele viu. Essa testificação que ele dá aqui no versículo 34, de novo, é a ideia de testemunho. Ele viu algo. E o que foi que ele viu? O Espírito Santo descendo sobre Cristo. Nesse momento que ele viu isso, ele constata também a divindade de Cristo como sendo filho
de Deus. E é interessante porque em Lucas, capítulo número 3, versículo 22, foi o próprio Deus que revelou isso a João. É dito lá que no momento em que Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma de pomba, e o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o Pai o chama de filho amado, João o identifica então como o Filho de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, de novo nós retornamos ao fato de que Jesus é a plena manifestação de Deus. Isso já foi dito para nós no versículo 16, quando ele diz que porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Ele manifestou tudo isso a nós, graça sobre graça. E no versículo 14 diz que quando ele tabernou conosco, nós vimos a sua graça e verdade manifestado em glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos então agora, meus queridos, a possibilidade de um relacionamento próximo com o Senhor. Nós podemos estar próximos ao Senhor porque o próprio Deus foi revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. J. Carson comenta que o título Filho de Deus confirma que a missão de Jesus é divina em sua origem e em sua autoridade. Nesse sentido, agora, como Filho de Deus, nós pertencemos ao Senhor e temos um relacionamento perfeito com Deus, porque esse Filho de Deus nos revela perfeitamente quem é o Pai e traz-nos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Quando Tomé diz, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer, eu estou tanto tempo convosco e vocês não me conhecem? Notem, ele está dizendo, eu sou a revelação perfeita de Deus, vocês podem ter relacionamento comigo. Nós temos a revelação perfeita de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nele habita, diz o apóstolo Paulo, corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejam, meus irmãos, que a nossa fé em Cristo é mais do que simplesmente uma expressão doutrinária, mas nossa fé em Cristo ela tem expressões diárias no que diz respeito às bênçãos decorrentes dessa nossa fé. Nós descobrimos que uma das primeiras verdades fundamentais sobre Cristo é de que Ele é o Cordeiro substitutivo e por conta disso nós temos os nossos pecados perdoados. Não, meus irmãos, não é por nossos atos, não é por nossa competência, não é pela nossa justiça que nós somos perdoados. Não existe graça em nós que seja fruto do nosso próprio comportamento, do nosso próprio coração. Tudo vem do Senhor e é na pessoa de Cristo que nós somos batizados. É na pessoa de Cristo que nós somos perdoados. É na pessoa de Cristo que nós temos a ação de Deus a nos perdoar. É por causa de Cristo. Vejam então que nossa salvação depende completamente dele. Não depende dos homens, mas depende somente de Jesus Cristo. E por isso mesmo nós podemos descansar o coração, na certeza de que nós não nos confiamos de que estamos salvos na nossa própria fidelidade, mas nós confiamos que estamos salvos na fidelidade de Cristo, que cumpriu o seu papel como Cordeiro Santo e amado. A nossa certeza de salvação não pode ser uma certeza de salvação carnal baseada na minha justiça, mas a minha certeza de salvação tem que ser uma certeza de salvação baseada na obra de Cristo. Ele é o Cordeiro que foi entregue em nosso lugar. Olha a segunda bênção que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, é por causa justamente de Jesus Cristo. É Ele que nos batizou com o Espírito Santo, nos possibilitando a vivência de uma vida santificada. Se nós podemos viver em santificação, não é pela nossa própria força e competência, mas é igualmente pela ação do Espírito Santo que está em nós, por causa de Cristo. Nós somos abençoados, meus irmãos, sendo templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós por causa da obra redentora de Jesus Cristo. É Ele que nos doou a terceira pessoa da Trindade para que habitasse em nós e nos conduzisse nessa vida de santidade. Nós somos abençoados, porque até a santidade é o Senhor que nos produz. Mas em último lugar, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo, Ele nos manifesta então a própria pessoa do Pai, e nós nos relacionamos com Deus de forma perfeita, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o Filho de Deus encarnado. E nós podemos nos relacionar com Deus porque Ele propiciou isso por meio do seu sacrifício, Ele nos deu as condições para isso, por meio da ação do Espírito Santo. Nós podemos nos relacionar com Deus, com o Pai. Ele, por meio da sua carne, abriu-nos o acesso ao Pai para podermos orar. Ele, por meio da sua carne, abriu-nos acesso para podermos adorar. Nós podemos ter relacionamento com Deus Pai. Nós podemos ter relacionamento com a Trindade, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós pensamos em Jesus como Cordeiro de Deus, nós não pensamos somente num conceito teológico. Nós pensamos em bênçãos práticas. Por causa de Cristo,
Então, nós tivemos reconciliação com Deus por causa do perdão dos nossos pecados. Nós tivemos comunhão com Deus por causa da ação do Espírito Santo em nós. Nós temos comunhão com Deus porque em Cristo nós somos levados a conhecer e relacionar diretamente com o Pai na pessoa dele. Nós somos abençoados, meus irmãos. Por isso, mantenhamos a fé no Cordeiro de Deus, porque só nele nós temos tantas bênçãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ter se apresentado como esse Cordeiro perfeito, Cordeiro imaculado, sacrifício por nós, para nos garantir salvação, para nos garantir a presença do Espírito Santo em nós e comunhão perfeita com o Senhor. Muito obrigado por tantas bênçãos, ó Senhor. E ajuda-nos, ó meu Deus, a mantermos a nossa fé em Ti, crendo no Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a nossa crença se manifeste, Senhor, no dia a dia, em um louvor, honra e glória e vida santa. Nós te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É sempre bom podermos meditar na palavra do Senhor. Eu sei, a vida é corrida, eu sei disso, eu passo isso o tempo inteiro. Hoje mesmo foi uma loucura, faz uma coisa, faz outra, faltou energia aqui em casa. Então, eu sei que a vida é corrida, mas é sempre bom nós tirarmos um tempo, pararmos, abrirmos a palavra, esquecermos do mundo e meditarmos. Por exemplo, como nós somos abençoados na pessoa de Jesus Cristo, para que isso enche o nosso coração de graça, de esperança, de força, de fé, para enfrentarmos de novo a vida em suas lutas. Então é muito bom meditar na palavra de Deus com os irmãos. Por isso, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Aciona as notificações ali, aciona o sininho, para que toda vez que nós estivermos postando um vídeo, você possa receber esse vídeo também. Se você já é inscrito, curte, comente e compartilhe, porque quando você curte e comenta, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é importante e, consequentemente, ele vai começar a distribuir esse conteúdo para outras pessoas. E quando você compartilha, você dá acesso a esse material para pessoas que não conheciam. Então, ajude o nosso canal, ajude o canal da Igreja Presbiteriana Largo da Paz, compartilhando esse material. E se você é aqui de Recife, você está convidado a estar conosco fisicamente lá na Igreja Presbiteriana Largo da Paz. Todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido de escola dominical. E à noite, às 6 horas da noite, nós temos culto novamente. Neste domingo agora, nós teremos culto com Santa Ceia. Você é nosso convidado, tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.